Notícias do STJ. Os destaques do dia do Superior Tribunal de Justiça, quando e onde você quiser. Olá, esse é o boletim com alguns destaques do STJ. A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu por unanimidade que nas ações de rescisão de contratos de locação na modalidade Build to Suit, o valor da causa deve corresponder a 12 meses de aluguel conforme estabelece a lei do inquilinato. O Build to Suit é um modelo de locação em que o imóvel é construído ou adaptado para atender às necessidades específicas do locatário, normalmente empresas que ocupam o espaço por longos períodos. No julgamento, os ministros seguiram o voto da relatora, ministra Nancy Andrighi, e mantiveram decisão do Tribunal de Justiça do Paraná. No caso analisado, uma empresa defendia que o valor da causa fosse de R$ 68,4 milhões, correspondente ao contrato inteiro. No entanto, o colegiado manteve o entendimento de que o valor correto é de 6,84 milhões, equivalente a 12 meses de aluguel de R$ 570 mil. A ministra explicou que a lei do inquilinato possui regra específica para esse tipo de contrato e deve prevalecer sobre a norma geral do Código de Processo Civil. A relatora também destacou que, embora a correção do valor da causa normalmente ocorra até a sentença, o Tribunal Estadual pode fazer o ajuste para evitar distorções. Segundo Nancy Andrighi, manter o valor integral do contrato poderia resultar em enriquecimento sem causa na fixação dos honorários advocatícios, contrariando o critério previsto na legislação especial sobre locações. A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu por unanimidade que não é abusiva a cláusula de contratos de proteção patrimonial mutualista, que estabelece prazo de até 90 dias úteis para o pagamento de indenização ao participante. Para o colegiado, mesmo com a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, deve prevalecer o que foi livremente acordado entre as partes. A proteção patrimonial mutualista funciona de forma diferente do seguro tradicional. Nesse modelo, os próprios associados dividem entre si os prejuízos causados aos bens contratados sem que haja transferência do risco para uma seguradora. O caso analisado envolveu um contrato de proteção veicular firmado entre um associado e uma cooperativa de transportes de Goiás. Após o roubo do veículo, o associado acionou a justiça alegando demora no pagamento da indenização e pediu a aplicação das regras da Superintendência de Seguros Privados, que fixam prazo de até 30 dias para seguradoras. O Tribunal de Justiça de Santa Catarina entendeu que, embora o contrato tenha características semelhantes às de um seguro tradicional, a proteção patrimonial contratada no caso não se sujeitaria às normas do CDC nem às do direito securitário. No STJ, o colegiado da terceira turma negou o provimento ao recurso. O relator, ministro Ricardo Vilas Boas Cueva, explicou que essas normas não se aplicam às operadoras mutualistas que possuem natureza jurídica diferente. O ministro destacou que a Lei Complementar 213 de 2025 passou a submeter esse tipo de operação à fiscalização da SUSEP, mas ainda não existe regulamentação específica para esses contratos. A primeira sessão do Superior Tribunal de Justiça definiu que os efeitos financeiros da pensão por morte e do auxílio reclusão requeridos por filhos menores de 16 anos não retroagem à data do óbito ou da prisão, quando o pedido for apresentado após o prazo de 180 dias previsto na Lei 13.846 de 2019. O entendimento foi firmado no julgamento do tema 1421, sob o rito dos recursos repetitivos, e deverá ser observado por todos os tribunais do país em casos semelhantes. O colegiado estabeleceu que a retroação dos efeitos financeiros só é possível quando o benefício for solicitado dentro do prazo legal de 180 dias, contados do óbito ou do recolhimento à prisão. Caso o requerimento seja realizado após esse período, o benefício continua devido, mas os pagamentos passam a ser contados apenas a partir da data do pedido administrativo. A relatora, ministra Maria Tereza de Assis Moura, destacou que a alteração promovida pela Lei 13.846 de 2019 criou uma regra específica para os menores de 16 anos, afastando a aplicação da interpretação anteriormente adotada com base nas normas que protegem os absolutamente incapazes contra a prescrição. Segundo a ministra, a norma previdenciária especial prevalece sobre a regra geral prevista no Código Civil. A ministra ressaltou ainda que a limitação temporal não elimina o direito ao benefício previdenciário, mas apenas impede o pagamento das parcelas vencidas antes do requerimento tardio.
Para ela, o prazo de 180 dias é razoável e compatível com a finalidade da pensão por morte e do auxílio reclusão, que buscam substituir a renda do segurado. Além disso, esclareceu que a nova regra só se aplica em casos em que o óbito ou a prisão ocorreram a partir de 18 de janeiro de 2019, data de vigência da alteração legislativa. E esse foi o Notícias do STJ de hoje. Para ouvir mais, acesse o Spotify ou o SoundCloud do STJ. Tchau, tchau. Notícias do STJ, uma produção da Secretaria de Comunicação Social do Superior Tribunal de Justiça.